James Cameron usou baleias reais para capturar os movimentos dos tulkuns? Afinal, como foi filmado essas maravilhosas cenas com essas criaturas? Os tulkuns voltarão a aparecer nos próximos filmes? Se voltarem, terão um grande papel como vimos com Paia Khan, ou terão ainda mais destaques? Isso eu já te adianto. Eles terão muito mais destaques e eu vou te mostrar. Afinal, quem não quer ver mais desses animais que surpreendeu a todos no cinema? Além disso, vamos ver todas as características dessas criaturas que possivelmente você não percebeu, inclusive curiosidades sobre o líquido amarelo retirado de seus crânios. Então vamos logo para o vídeo. Esse filme é tão imaginativo e criativo em todos os seus aspectos. Tudo o que vemos, cada imagem que é mostrada, olhamos e pensamos, como é possível produzir algo tão realista assim? Como é possível ser tudo tão perfeito e fazer com que nos deixem tão imersivos nesse mundo? Parece tudo tão real. Uma das coisas mais incríveis que eu achei nesse filme foi não termos apenas os Na'vi como seres com inteligência e emoções, mas se estender também aos tulkuns, esses animais que se parecem com uma baleia. Eu achei isso grandioso, pois tirou o estereótipo de que para ser inteligente tem que ser parecido com os humanos. E nesse vídeo vamos ver tudo o que sabemos sobre os tulkuns, inclusive as ideias de Cameron para gravar imagens tão belas com esses animais. Tudo o que sabemos sobre os tulkuns até agora. As majestosas criaturas marinhas, reverenciadas pelo clã Metkayina, conhecidas como tulkuns, são uma das adições mais fascinantes ao mundo de Pandora em Avatar: O Caminho da Água. A flora e a fauna de Pandora desempenharam um papel fundamental nos eventos de Avatar e sua gloriosa sequência. Em Avatar, vemos incríveis criaturas, desde o cavalo monstruoso montado pelos Na'vi, ao Palu Khan que confronta Jake Sully em seu primeiro passeio na selva de Pandora. E os animais da Terra foram elementos intrínsecos para a natureza maravilhosa de Pandora. Era óbvio que, com uma mudança na paisagem, haveria algumas novas adições à crescente lista de criaturas de Pandora. Os tulkuns que vagam pelas vastas águas daqueles mares se tornam a adição mais emocionante da lista, com o tulkun conhecido como Paia Khan desempenhando um papel importante nos eventos, emergindo como um personagem por si só. Embora alguns detalhes sejam revelados sobre essas enormes criaturas no filme, há muito a explorar sobre elas, pois os tulkuns irão desempenhar um papel fundamental em filmes futuros, como Avatar 4, supostamente intitulado The Tulkun Rider, ou numa tradução livre, O Cavaleiro Tulkun. Ou seja, esses animais têm um grande papel em toda a história que ainda está por vir. Por isso, se prepare para ver muita coisa dessas criaturas nas próximas sequências. Além de fornecer algumas das sequências de ação mais legais de O Caminho da Água, os tulkuns se tornam parte integrante do enredo. O conhecimento da história e função dos tulkuns na vida dos Na'vi aprofundam ainda mais a compreensão de como os nativos estão conectados a Eywa. Tulkuns são muito maiores que as baleias terrestres. Está claro que os tulkuns de Pandora são baseados em baleias encontradas no nosso planeta, mas em termos de suas proporções, os tulkuns superam qualquer baleia azul na Terra, que é considerado o maior animal do mundo. Possivelmente os maiores animais da fauna de Pandora. Assim como na Terra os maiores animais são as baleias azuis. De acordo com o produtor do filme, Jon Landau falou em uma entrevista à revista Empire que os tulkuns podem crescer até 90 metros. Em comparação, as baleias azuis atingem 30 metros. Para se ter uma ideia melhor, a envergadura do grande toru está entre 23 e 25 metros. Assim como outras criaturas de Pandora, os tulkuns têm 4 olhos laranjas com 2 olhos de cada lado da cabeça. Eles têm 6 nadadeiras e 6 respiradouros nas costas. Sua pele blindada os ajuda a se defender de ataques, uma razão pela qual os baleeiros atacam por baixo para matar os animais. E também esse é o motivo pelo qual Paia Khan toma uma enxurrada de tiros e não se ferem. Uma das características distinguíveis dessas criaturas marítimas são suas 2 grandes cristas de cores vivas que se projetam da frente de seu focinho. Além de suas proporções majestosas, o que torna os tulkuns únicos é sua natureza altamente inteligente. Conforme revelado no filme O Caminho da Água, devido ao grande tamanho do cérebro, a inteligência dessas baleias alienígenas pode até mesmo superar a dos humanos. Conhecidos por viver em grandes grupos como famílias, os tulkuns também exibem um comportamento social semelhante. Como os humanos, eles se entregam à história, filosofia, linguagem complexa, matemática, poesia e música. Por exemplo, a Tulkun Hoa, a irmã espiritual da Metkayina Ronal, é conhecida por ser uma cantora. Além disso, os tulkuns podem até se comunicar com os Na'vi e sentir suas emoções, conforme sugerido pela ligação de Lo'ak com Paia Khan.
Isso tudo nos mostra que não podemos enxergar esses animais como simples criaturas, mas sim como um povo, seres que devemos respeitar como iguais. Os Tulkuns são de grande significado cultural para os Na'vi. Os Tulkuns têm grande importância na cultura do clã Metkayina. O significado se torna evidente quando eles se preparam para travar uma guerra contra o povo do céu devido ao assassinato brutal de um Tulkun. Os Metkayina tratam esses animais como seus irmãos, com cada membro do clã tendo uma irmã ou irmão espiritual. Um vínculo com um Tulkun é formado em tenra idade e é mantido por toda a vida. A morte de um Tulkun é tratada como a morte de um membro da família entre os Metkayina. Em O Caminho da Água, temos as cenas que se concentram na reunião do clã com os Tulkuns que retornaram depois de algum tempo em que estavam longe. Os Metkayina são vistos trocando histórias e experiências com essas enormes criaturas. Nascimentos de Tulkuns são motivo de comemoração, e mortes motivo de luto entre o clã. Outro fato interessante é que os Tulkuns adultos têm tatuagens semelhantes aos dos clãs do Recife. Por que Payakan foi banido? Payakan é um Tulkun que foi banido por sua comunidade. O filho de Jake Sully, Loak, torna-se amigo dele e descobre que a razão por seu ostracismo é por ele ter sido considerado o responsável pela morte de outros Tulkuns e outros Na'vi. Durante as interações de Loak com Payakan, ele descobre que Payakan tornou-se um excluído quando decidiu liderar um grupo de guerra contra um navio baleeiro da organização RDA, sigla para Administração de Desenvolvimento de Recursos, a organização que está naquele mundo para colonizá-lo. Pois bem, Payakan liderou esse ataque em retaliação pela morte de sua mãe. No final da batalha, a maioria dos membros do grupo de guerra morreu e Payakan foi banido por causar as mortes de seus nativos. De acordo com o estilo de vida Tulkun, a morte de qualquer organismo é proibida, seja por justiça, vingança ou por outro motivo qualquer, pois desde as primeiras canções, os Tulkuns viviam em guerra por território ou por vingança, e com o tempo eles passaram a acreditar que matar, não importa a justificativa, só provoca mais tragédia. Sendo assim, foi decidido que todas as formas de matança foram proibidas, e qualquer um que esteja envolvido com alguma morte é naturalmente banido, e por isso Payakan foi excluído. É Tonowari que conta a Jake e sua família sobre esse modo de viver dos Tulkuns, e por isso nenhum clã pode manter contato com um excluído. Então, para concluir, como resultado do vínculo estreito compartilhado entre os Tulkuns e os Metkayina, o excluído também é mantido à distância pelo clã, uma razão pela qual Loak é instruído a ficar longe de Payakan. Mas o garoto não aceita isso justamente por ter uma cultura totalmente diferente do povo do mar. Assim, Loak entende que Payakan não matou seus amigos, ele só queria justiça por causa da morte de sua mãe. Tulkuns possuem a chave para a imortalidade humana. Quando o coronel Miles Court decide caçar um Tulkun para atrair Jake Sully, ele descobre que há um motivo maior por trás da implantação de navios baleeiros pela RDA para caçar esses animais. Ele descobre que uma glândula na base do crânio Tulkun secreta um líquido amarelo que tem grande valor, pois impede completamente o envelhecimento humano. No filme, quando os caçadores estão retirando o líquido, o Dr. Ian Gavin chama esse líquido de Anhita. Esse nome se refere à bebida dos deuses da mitologia hindu, também chamada de Néctar dos Deuses. Esse líquido garante a imortalidade. Com base nesse conceito mitológico hindu, Anhita é a substância mais lucrativa de Pandora que impulsiona todo o trabalho da RDA no planeta. Um frasco de Anhita vale 80 milhões de dólares e é supostamente a única substância útil pela qual um Tulkun inteiro é morto pela organização. Depois de extrair o líquido amarelo, o corpo do animal é afundado nas águas do mar para que nenhum nativo os veja, para que não causem revoltas contra esses caçadores. Mesmo que tenha sido falado de forma superficial no filme, esse líquido que concede imortalidade pode se tornar um ponto crucial nos próximos filmes. No entanto, é discutível se o aspecto da imortalidade será benéfico para um filme que já tem muita história acontecendo. E se Cameron decidir perseguir o ângulo, os Tulkuns continuarão a enfrentar uma crise de existência. Como Avatar 2 conseguiu capturar o movimento de uma baleia? James Cameron revela os passos dados para dar vida às criaturas nativas de Pandora, incluindo os Tulkuns. Nada estava fora dos limites para James Cameron durante as filmagens de Avatar 2, incluindo a ideia das capturas de movimentos de baleias reais, ou seja, Cameron queria usar baleias de verdade para fazer seu filme. Em uma entrevista à revista Variety,
Cameron fala sobre como sua paixão pelo oceano influenciou vários designs das criaturas em Avatar 2. Um desses habitantes subaquáticos influenciados por ele são os Tulkuns, que enquanto assistimos ao filme, nas cenas desses animais, de tão perfeitas que elas são, nos perguntamos se Cameron realmente usou baleias vivas para capturar os movimentos físicos dessa criatura. E essa foi a resposta dele. Sabe, todo mundo se envolveu no processo de produção do filme. Lembrando, ele disse: "Acho que até pensamos em filmar no oceano real com captura de movimento. Analisamos, mas o instinto de produção de todos dizia: você sabe, nós vamos nos arrepender disso." E de acordo com o produtor Jon Landau, Cameron imitou a sensação de uma baleia, fazendo com que um dos atores se movesse em torno de um modelo rudimentar de um Tulkun na água enquanto fazia barulhos de baleia. Isso nos dá a entender que, para interagir com um Tulkun, Cameron usou um modelo prático para fazer as filmagens do animal. Outra criatura aquática de O Caminho da Água, o Ilu, inspirado no Plesiosauro, um réptil marinho fóssil, ganhou vida usando modelos práticos. Conforme em uma entrevista, a equipe de Cameron colocou esses modelos, capazes de viajar de 24 a 32 km por hora na água, e deixou seu elenco montá-los enquanto filmava as principais cenas do filme. "É bastante dramático", continuou Cameron, admitindo que os modelos não se pareciam muito com elas, mas se comportavam exatamente iguais a elas. Se quiser saber muito mais coisas sobre os filmes Avatar e Avatar: O Caminho da Água, veja meus vídeos que falo sobre eles. Está muito bom e tenho certeza que você vai gostar de sanar muitas dúvidas sobre os filmes. Os vídeos irão aparecer na tela final desse vídeo, e é só escolher um que será direcionado automaticamente para ele. E se você quer mais informações privilegiadas sobre todo esse mundo de Avatar, inscreva-se no canal e ative as notificações para que os próximos conteúdos cheguem em primeira mão para você. Aproveite e deixe um like para esse vídeo. É importante para o crescimento do canal. Como ainda tenho poucos inscritos, dependo muito de cada like de vocês. Isso ajuda demais para alcançar mais pessoas. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo.